Efésios 5, 15 a 21, diz assim a palavra de Deus: e tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas em nome do nosso Senhor Jesus. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Pai, fala conosco. Em nome de Jesus. Amém, amém. Vamos sentar na presença de Deus. Quero compartilhar com vocês essa palavra que eu creio que Deus colocou no meu coração. E eu acho que vai ser difícil eu concluir hoje essa mensagem, não conseguindo concluí-la hoje. Domingo que vem, nós vamos concluí-la, ok? Gente, a Bíblia é um livro maravilhoso. A Bíblia é o livro do autor da vida, é o livro de Deus. E Deus é bom, é amor, Deus faz coisas incríveis, né? Nós cantamos aqui essa música que fala do amor de Deus e que revela coisas que Deus faz por nós. Deus é um Deus de amor, Deus é Pai, e os pais sempre desejam o melhor para os seus filhos. Os pais sempre buscam instruir os seus filhos da melhor maneira para que eles tenham uma vida de mais qualidade. Quando Deus criou o homem, Ele fez o homem para viver em harmonia com o seu Criador, consigo mesmo, com os seus iguais, com a natureza, com tudo que o cercava. E o homem desobedeceu a Deus, fez a sua escolha, e ele pecou, e em função disso, as crises se instalaram no mundo, no homem e no coração das pessoas. Jesus, ele veio, diz a Bíblia, para buscar e salvar o que se havia perdido. E nessa vinda de Jesus, ele viabilizou salvação por meio da sua morte na cruz, nos garantindo assim vida eterna. No entanto, ele também veio para que a nossa vida fosse diferente nesta terra. E então ele deixa na sua palavra instruções valiosíssimas para que hoje, aqui, agora, nesse mundo, nós tenhamos vida melhor e vida de qualidade. Deus, então, na sua palavra, ele vai nos orientar como viver, e a maneira que ele orienta se contrapõe à maneira do que a maioria das pessoas acha. Da maneira que o impulso humano reage. Os valores são diferentes do que os valores da nossa era. E nessa passagem bíblica, nós vemos Deus, o Pai, falando coisas. E sabe, Deus está falando aqui algumas coisas que nós devemos fazer e outras coisas que nós não devemos fazer. Deus dizendo, façam isso. Ele diz, não façam isso. Deus
é pai, Ele é o nosso maior exemplo. E sabe de uma coisa? Deus diz não. E quando Ele diz não, não é porque Ele não gosta da gente. Muito pelo contrário. É porque Ele nos ama. Sabe, Deus não é igual os políticos na época de eleição. Uma das regras dos políticos na época de eleição é não incluir no vocabulário o não. O não pode existir no discurso do político em época de campanha. É muito interessante quando a gente vê algum que diga os nãos. Mas, enfim, de maneira geral, essa é a conduta para se ganhar voto. E muitas vezes tem até uma linha de ensino, de educação, tal, não diga não, porque senão você bloqueia, senão você faz aquilo, senão você... Ei! É claro, eu não estou dizendo enfim, que a gente não tem que ser sábio e saber como dizer esse não. Eu não estou dizendo que tem que dizer não para qualquer coisa, de maneira rude e ofensiva, opressiva. Não é isso que eu estou dizendo. Mas o não faz parte da vida. E tem muito pai e mãe que não dizem não para o filho, para a filha, só dizem sim. E então essa criança vai crescendo, ficando adulto, e achando que o mundo vai dizer sim para ela sempre, porque ela sempre ouviu sim dentro da casa. E daí ela vai ouvir o não da vida. E daí ela entra em crise. E daí se acha a pessoa mais injustiçada do mundo, a maior vítima do mundo. Porque tem gente que a está contrariando. Porque ela nunca ouviu um não em casa. E esses pais acham que são os melhores do mundo, porque não dizem não, que atendem todas as vontades do filho, da filha que ele quer. Se são os piores pais do mundo. Não é por aí. Deus diz não. E o não de Deus é por uma razão, é por amor. Nesta passagem, nós vemos Deus dizendo, façam e não façam. Eu já ouvi gente que disse assim, eu não gosto que ninguém me diga o que fazer. Ninguém precisa me dizer o que eu tenho que fazer. Pois é, Deus diz o que a gente tem que fazer. Alguns que você diz não, daí que ele vai fazer, não é? Não, enfim, diz, então agora que eu vou fazer. Ou às vezes não diz agora que eu vou fazer, mas é o que faz. O não é necessário. Deus nos diz não porque Ele nos ama. Porque nos ama. Eu lembro uma vez o Carlinhos, ele dizendo, não sei se é para Ana ou para Alicia, né? Mas uma das... Depois eu lembro uma vez, ele baixou assim e falou, não, filha, não. Bem sério, com aquela cara de sério dele ali quando ele quer. Sabe? É assim que Deus faz com a gente muitas vezes. Ele nos diz não. Algumas coisas que devemos fazer, outras que nós não devemos fazer. E Deus é o melhor pai e o melhor educador que existe. Se nós vivemos em uma sociedade que se desacostumou do não, que não admite o não é por isso que Deus vai mudar. E o melhor jeito não é o jeito do tempo, da sociedade, da época, não, o melhor jeito sempre é o jeito de Deus. Vamos ver alguma coisa aqui, que nós lemos, versículo 15 e 16. Deus diz, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Tenham cuidado.
Deus dizendo alguma coisa que a gente tem que fazer, um alerta. O Espírito de Deus por meio de Paulo, falando, tenham cuidado com a maneira, com o jeito que vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios. Sabe, a vida é linda. E como é? Mas a vida é séria. Deus nos deu uma vida. E essa é a vida que a gente tem para viver. Não acredite que você vai viver aqui e depois vai morrer, vai reencarnar, vai ter outra vida, vai morrer, reencarnar. Sabe, a Bíblia diz que ao homem está ordenado morrer uma só vez. E depois disso é o juízo, é o que a Bíblia diz. Não tem dessa se está vivendo aqui, viveu mal, né? Fez coisa errada, daí morre, vai reencarnar um rato para pegar daí para pagar os pecados da outra vida, que o gato vai correr atrás e vai sofrer, e depois... Não tem nada disso. O que vai nos purificar, o que vai nos levar junto a Deus não é reencarnações, não. Só tem uma pessoa que nos purifica, que é Jesus, por meio do sangue dele. Enfim, esta é a única vida que a gente tem para viver. Nós não temos outra. Então, a gente precisa vivê-la de maneira digna. De maneira digna. E com cuidado, com cuidado. Eu lembro de uma ilustração que um pastor uma vez, um pastor lá uma vez contou que ele viu o menino dele jogando um joguinho no computador, mas o menino estava meio relapso lá, e morreu uma vez e tal, né? Morreu duas, meio relapso. Daí ele falou, ei, você tem que se cuidar no jogo aí, olha, você está morrendo. Pô, só que não tem problema, pai, eu tenho mais 7 vidas. E daí ele ouviu o menino, e daí ele pensou, é verdade, mas eu só tenho uma. Meu filho no jogo tem 7, eu só tenho uma. Nós só temos uma vida para ser vivida. Portanto, essa vida que vivemos, ela tem que ser vivida com os devidos cuidados. A vida é um presente de Deus que nós ganhamos. E que a gente tem que cuidar dela. Que a gente tem que cuidar. Hoje a Vanessa me mostrou um novo celular que o Henrique deu para ela, né? E daí ela me mostrou a capa que protegia, película de vidro, e, enfim, novo, a primeira coisa é o cuidado. Sabe por quê? Porque era algo de valor. E que, enfim, o que tal que cai, que é alguma coisa, enfim, é valor alto. Então, tem que guardar, tem que ter cuidado, tem que proteger, tem que cuidar na hora do manuseio e também dar a devida proteção a esse aparelho, porque custou caro. Deus nos deu esse presente da vida. E ele é muito valioso. Deus, em função de que o pecado entrou, nos separou de Deus, nós ficamos distantes dele, mas ele enviou Jesus, ele nos resgatou. A Bíblia diz que ele nos comprou com o seu sangue. E a Bíblia diz que a gente foi comprado por alto preço. Comprado. Deus, ele pagou o preço do nosso resgate. Nós nos distanciamos de Deus, nós pecamos. Deus, sendo um Deus justo e absolutamente justo, ele precisa castigar o pecado. O preço do pecado tem que ser pago, porque a justiça de Deus exige isso.
como eu e você não poderíamos pagar esse preço, Deus mesmo envia Jesus, o seu Filho, e Jesus vem e paga esse preço. E então, nós que estávamos separados de Deus, vivendo no império da escuridão, a Bíblia diz que Ele nos comprou, Ele nos tirou desse império e nos levou para o reino do Filho do seu amor. Deus pagou o preço da nossa redenção para si mesmo. Ele nos resgatou, então nós fomos comprados. Ele nos comprou, nós pertencemos a Ele. Agora, a nossa vida é dele duas vezes, por sermos suas criaturas e porque fomos resgatados por Ele. Então, essa vida vale muito para Deus e Ele tem nos dado. Isso implica em uma responsabilidade ainda maior. Portanto, nós precisamos cuidar como vivemos esta vida que foi dada por Deus e que foi resgatada por Jesus. E então, diz a Escritura, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Como vocês vivem. E daí vem um não. Não seja como o insensato. Insensato, o tolo, o estúpido, o inconsequente, o precipitado. Isso quer dizer insensato, sem senso, sem juízo, sem discernimento. Tomem cuidado como vocês vivem, não sejam como alguém que não tem senso, não seja como alguém insensato, inconsequente. Como é que a gente tem vivido a nossa vida? Nós temos vivido a vida e refletido sobre como nós a temos vivido? Ou será que a gente está nessa, no deixa a vida me levar? Sabe? Não é assim, deixa a vida me levar. Não é vamos deixar como está para ver como é que fica. Não, nós somos responsáveis por ela. Tenham cuidado. Como é que a gente tem vivido? A gente tem vivido a vida de maneira prudente, que considera as consequências de como temos vivido, as consequências, as temporais e as eternas. Tenham cuidado com a maneira de viver. Como é que a gente deve viver? A Bíblia diz, Salmo 111, versículo 10, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Todos os que cumprem os seus preceitos revelam bom senso, sabedoria e bom senso. E a Bíblia diz que está ensinando que a gente começa a viver bem. E a gente tem cuidado com a maneira que nós vivemos quando, em primeiro lugar, a gente tem temor a Deus. A gente leva Deus a sério. Temer a Deus, como nós sabemos, não é ter medo terrível de Deus, não é isso. Medo doentio. Se a gente tem medo de alguém, o medo nos afasta. E Deus não quer que nós nos afastemos dele. Ele nos quer junto a ele. Mas esse temor é no sentido de respeito, de honra, de obediência e de submissão. Então, temor a Deus, levar Deus a sério, estar junto com Deus.
Entendê-lo como o Pai, o Deus de amor, mas também como uma autoridade. Nós precisamos ter esse relacionamento com Deus dentro desta visão de um Pai de amor que nos ama como ninguém, mas também de um Deus e de um Senhor digno de toda a minha honra, reverência e respeito. Alguém que eu tenho liberdade, mas tenho respeito. Às vezes, tem gente que diz ter um determinado relacionamento com Deus com tanta liberdade que avança para o desrespeito. Não é por aí. É intimidade com o Pai. É estar junto a Ele. Mas sabe, Ele é Deus. Eu me relaciono com meu Pai. Sabe, eu amo meu Pai, Ele me ama. Eu convivo com Ele. Eu sei que Ele me ama, eu amo. Mas nunca na minha vida eu levantei a minha voz para o meu Pai. Nunca gritei com Ele. Ele é meu Pai. É meu Pai. Tenho intimidade, tenho proximidade, tenho liberdade, mas Ele é meu Pai, é uma autoridade. Meu Pai não é um igual, num certo sentido, a mim. É igual porque é de carne e osso, é humano, mas tem sim uma hierarquia. Ele é meu Pai. Ele não é meu irmão, não é meu filho. É meu Pai. Me ama, eu amo, me relaciono com Ele. Tenho liberdade. Mas Ele é autoridade. E eu não tenho direito de gritar com Ele. Porque é meu Pai. E a Bíblia diz que eu tenho que honrá-lo. E a Bíblia diz que quando nós honramos, nós somos abençoados. Eu posso discordar dele e mostrar a minha discordância. Mas com essa noção de que ele é autoridade. Eu mostro o que eu acho, o que eu penso, ele me dá essa liberdade. No entanto, eu faço isso com respeito. E ai de mim, se eu desrespeitá-lo. É assim o nosso relacionamento com Deus. E ainda mais que Deus é alguém absolutamente perfeito. Então, o que é temer a Deus? Não é ter um medo que me afasta dele, não. É levá-lo a sério. E estar junto a ele. Entender que nesse relacionamento é um relacionamento de amor, mas é sim um relacionamento de autoridade, de líder com liderado, de senhor com servo. Não é de alguém, não é de igual para igual. Não, não é. Enfim, a gente está aqui, segundo domingo, domingo da família, vamos apresentar as crianças, oramos em favor dos casais, família. E isso que os pais também precisam fazer os seus filhos entender. Tem muita gente hoje que lida com Deus como se Deus fosse qualquer um. E não vê em Deus uma figura de autoridade, porque essa figura não foi aprendida em casa. E de maneira inconscientemente, nós projetamos em Deus a imagem do pai biológico, da mãe, dessas autoridades que estão junto a nós aqui na Terra. E às vezes tem filho que grita, que xinga o pai, que bate, que dá tapa. E no relacionamento com Deus ele acha que pode gritar com Deus. Isso não é temer a Deus. Só desrespeitá-lo, só desonrá-lo.
nós, como pais, vamos amar os nossos filhos, mas vamos ensiná-los, sim, que nós somos autoridade sobre eles. Não estou dizendo que tenha que ter um autoritarismo, enfim, abuso de autoridade. Não, não é isso. Mas sabe, se os filhos não entenderem isso na relação com os pais biológicos, eles também terão dificuldade de entender essa relação com o Pai Celestial. E aqui a gente tem várias pessoas com tipos variados de criação e talvez na sua criação, no seu relacionamento, não foi algo saudável como deveria ser. Então é preciso corrigir isso. E daí a Bíblia está dizendo, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Tenham cuidado como é que a gente está vivendo no nosso relacionamento com Deus, no mundo e com os nossos familiares. Como é que é essa nossa vida dentro de casa? Tenham cuidado com a maneira de viver de vocês. Não como insensatos, mas como sábios, como gente que tem senso. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. É o princípio da sabedoria. Todos que cumprem os seus preceitos revelam bom senso. Eu acredito que Deus está falando algumas coisas conosco hoje. Eu acredito que o Espírito Santo já falou algumas coisas e daí eu acho que tem gente perguntando o que eu vou fazer. Eu já errei, eu fiz isso, fiz aquilo, desonrei. Como consertar isso? Arrependimento, pedir perdão a Deus. Se os pais estão vivos, então vai a eles e pede perdão também. Aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Oportunidades. Deus sempre nos dá oportunidades. Quando Deus abre uma porta, uma oportunidade surge. A gente tem que aproveitar, e diz a Bíblia que nós temos que aproveitar ao máximo cada oportunidade. Eu e você temos que aproveitar ao máximo, diz a Bíblia. Sabe, Deus está nos dá aqui uma oportunidade de estar celebrando um culto a Ele. E daí Deus nos dá a condição de ter aqui uma boa estrutura, música, som, o pessoal de louvor, e enfim, a gente está adorando a Deus, sabe? Tem que aproveitar ao máximo. Ao máximo. Deus está falando por meio da palavra, vamos absorver, vamos aproveitar ao máximo. É a oportunidade que Ele nos dá, a oportunidade de aprender. Deus te colocou na primeira igreja, e a primeira igreja oferece muitas oportunidades, hein? Aproveite ao máximo essas oportunidades. Os cursos, o TCL, uma hora antes, aquele caderninho, meu Deus, quanta coisa boa que tem ali. Aproveita ao máximo as oportunidades espirituais no reino de Deus, na vida, as oportunidades que surgem na vida acadêmica ou profissional. Oportunidade de construir bons relacionamentos. Oportunidades que às vezes se mostram como grandes desafios e quem sabe nos assustem. Mas se há oportunidade, se Deus está ali, você vê que Deus colocou, vamos aproveitá-las ao máximo. Mesmo que elas gerem um certo medo, vamos aproveitá-las ao máximo.
aproveitando, diz a Bíblia, ao máximo as oportunidades. E nós sabemos que há oportunidades que são únicas e que acontecem uma vez e que talvez não aconteçam a segunda vez. Se nós vemos que Deus está colocando algo nas nossas mãos, Eclesiastes 9:10, na primeira parte, diz: o que as suas mãos tiverem que fazer, que o façam com toda a sua força. O que Deus tem nos dado, as oportunidades que Ele tem nos dado, vamos aproveitá-las ao máximo. Não mais ou menos, não só um pouco. Não porque eu fiquei com medo, acho que é muita areia para o meu caminhão, então não vou. Não. Se Ele deu, vai em frente. Se Ele abrir a porta, entra. Se Ele chamou, é porque Ele vai dar condições. Se Ele colocou o desafio, é porque Ele está nesse negócio e Ele vai capacitar você nessa oportunidade que Ele deu a você. Não tema. Quais as oportunidades que Deus já nos deu e a gente perdeu? Ou que a gente aproveitou meia boca, mais ou menos. Ou nós ficamos com medo. Mas era Deus e a gente sabia disso. Quando eu falo em oportunidades, eu estou falando de coisa de Deus. O que a Bíblia está falando aqui de aproveitar ao máximo as oportunidades são as coisas que Deus dá. O que Deus dá é justo, é correto, é íntegro e é ético. Se tiver oportunidade de ganhar dinheiro de maneira desonesta, não foi Deus. Isso é o diabo, isso é o mundo, isso é essa estrutura pecaminosa. O que a Bíblia está falando aqui de oportunidade de Deus. Que Ele que oportuniza. Se tem uma oportunidade, mas que envolve alguma coisa com pecado, não, isso não é de Deus. A Bíblia diz, então, que é para a gente ter cuidado com a maneira como vivemos. Que seja com senso, sensatez, com sabedoria. E temos que aproveitar ao máximo as oportunidades, porque os dias são maus. Vivemos em dias maus. Porque os dias são maus, temos que ter cuidado. Não podemos ser insensatos. Precisamos ter sabedoria. E dentro desse contexto, as oportunidades que vierem, vamos aproveitá-las. E assim, o desejo do Pai Celestial para nós, como seus filhos, vai se cumprir. E nós teremos uma vida mais abençoada e de mais qualidade. Amém?